Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Eu trouxe aqui para conversar conosco Michael Oliveira, ele é fundador e desenvolvedor, criador do método SI, Seja Inabalável. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui e eu tenho certeza que a gente vai conversar sobre algo muito profundo. Marcelo, primeiro agradecer o convite, a gente falar um pouquinho de como é possível se tornar uma pessoa inabalável. A gente vai trazer alguns insights, falar um pouquinho também daquilo que o Senhor gerou no nosso coração, porque muita gente acha que ser inabalável é algo inatingível, e não. Nós vamos falar um pouquinho como que nós vamos conseguir, né? Como temos conseguido ajudar algumas pessoas e empresas a se tornarem homens, mulheres, empresas, casais inabaláveis. Perfeito. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? E eu preciso, da onde surgiu o Inabalável? Como é que foi esse começo? Inabalável, ele surgiu de uma dor minha, de uma experiência, de uma transformação que Deus fez na minha vida, né? Eu vim de uma família que não era cristã, e aí, né, como todo mundo que não nasce, não tem o privilégio de nascer no berço evangélico, acaba passando aí por esse mundo, que é um termo que a gente utiliza, né? E aí tive muitas histórias, e aí passou pelo processo, encurtando aqui, né? Processo de conversão, e aí entrei na área do RH em 2011, fui trabalhando, recrutamento, treinamento. Em 2020 para 2021, né? Em oração, Deus falou para mim que estaria me dando um método que onde homens, mulheres e empresas seriam inabaláveis. Ele está baseado no Salmo de Davi, Salmo 51, né? Eu não sei se você conhece essa história, mas Davi foi um rei de Israel, e aí ele comete um pecado terrível, que é de adultério e homicídio, e aí passa um tempo, o profeta Natan é levantado por Deus para poder exortá-lo, e aí ele cria os Salmos, né, 51, e de tudo que ele fala: Deus, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. E aí a partir disso, quando ele termina esses Salmos, Deus dá o Salmo 32, que fala: quando eu encobri os meus pecados, as coisas não aconteciam, os meus ossos estavam quase sendo, né, quebrados, mas eu confessei. Aí ele fala do alívio de Deus. Então ele, entre oração, confessa, e na hora Deus dá o perdão para ele, e Deus começou a trazer esse método de forma estruturada. Eu falei assim: tá, mas o que é ser inabalável? Né? Então toda palestra, todo processo que eu vou fazer, eu pergunto, e eu te pergunto agora: será que é possível ser inabalável? É uma boa pergunta. Se é possível, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas para isso a gente precisa ter preparo, dedicação, empenho, aprendizado, uma série de coisas. Eu acho que sim, pastor. E o porquê que essa pergunta ela é simples e complexa? Porque quando a gente fala de ser inabalável, as pessoas associam com perfeição. Mas né, não tem como, porque a gente vai passar por problemas, nós vamos chorar, vamos sofrer, sim. Mas ser inabalável é ser firme, arraigado. Então, pessoas passam pelo mesmo problema. Umas se abalam e outras não. Pessoas perdem o emprego. Uma entra em depressão e outra não. Pessoas perdem entes queridos. E umas choram, passam pelo processo do luto, mas elas pensam: eu tenho que seguir. Entendi. Então eu vou caminhar. A famosa frase: a vida continua. A vida continua. É fazer o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, e com as condições que você tem. Como Cortella fala: faça o melhor nas condições que você tem. Quando você tiver melhores condições, você fará melhor ainda. Então, é possível ser um homem inabalável? Sim. É possível ser uma mulher? É possível ter um casamento inabalável no meio dessa sociedade que as pessoas já casam querendo se divorciar? Sim. É possível ter uma empresa inabalável no meio de tantos impostos e tantas dificuldades, nessa geração que talvez não quer trabalhar, como todo mundo sabe? Sim. Então, ser inabalável é, primeiro, você entender quem você é, e aí entra um processo de autorresponsabilidade, né, de busca, de olhar para dentro de si. Então, a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu vou entender as minhas crenças. E eu vou reestruturar a minha mente, que tem um texto, né, que fala que é Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente a agradável, boa e perfeita vontade de Deus.
Então, quando eu sei quem eu sou, vou saber os meus pontos fortes e fracos. Então, assim como um lutador, se a gente pegar uma pessoa que luta jiu-jitsu e uma pessoa que luta Muay Thai é no alto, né? Sim. E jiu-jitsu é pro chão. Então, eu luto jiu-jitsu e você Muay Thai. Então, eu vou te enfrentar e por mais que eu possa ser faixa preta em Muay Thai, eu sei que você é muito mais especialista que eu. Então, eu penso, eu preciso levar o Marcelo pro chão. Porque se eu ficar no alto, vou ser nocauteado. E por mais que você entenda jiu-jitsu, você fala, se o Marco me levar pro chão, ele... Então eu sei o meu ponto forte, mas eu também sei as minhas fraquezas e eu sei por onde você vai me atacar, então eu me blindo. Então se eu sou uma pessoa impulsiva, então eu preciso ter habilidades. Mas se eu não sei, eu vou saber quando acontece. Então saber os meus pontos fracos, assim como um lutador que vai nortear se ele é bom ou não, não é o quanto ele sabe bater, mas o quanto ele aguenta apanhar. Isso todo mundo fala. Então, é a história do rock, né? Então ser inabalável é você entender os seus pontos fortes, entender os seus pontos fracos, ter autorresponsabilidade para que você mude, estar num processo constante para saber o que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu preciso e como eu vou fazer isso. E aí os percalços vão acontecendo, você vai ter previsibilidade para que você consiga ajustar e aí as coisas vão ficar um pouco mais fáceis, porque todo mundo passa por problemas. Legal. E qual é o nome da sua empresa, Marco? Desenvolva. Tá. E qual é o diferencial da Desenvolva para as outras empresas? Perfeito, eu amo responder essa pergunta. Hoje nós temos diversos serviços, tudo que é concernente no recrutamento, dentro do recursos humanos nós atuamos. Então hoje nós temos diversos serviços, tudo que é concernente a recursos humanos nós vamos atuar. E o nosso diferencial é que, primeiro, nós temos uma plataforma própria. Mas isso outras empresas também têm. Mas eu tenho hoje uma bagagem que eu consigo transmitir para a minha equipe, e aí é um método simples, que eu trouxe o processo da clínica, todo o processo de psicoterapia, todo o processo que eu utilizo na clínica, e eu trago para fazer o processo de treinamento, desenvolvimento, com os pilares, primeiro, identidade, então, avaliação psicológica, perfil comportamental, e aí a gente consegue ter essa noção de quem que é o Marcelo. Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. E aí quando eu tenho esse mapa, né, interior seu, eu consigo desconstruir algumas crenças, né, como crença de desamparo, crença de desvalor, crença de desamor. Então por que a pessoa que chega no ambiente de trabalho, que o colega não dá bom dia e ela já se sente ofendida e a outra não? O que está por trás disso? O que está por trás do sim e do não? Então quando a gente fala de motivação, eu entro no ambiente da empresa, trago uma motivação, a empresa explode, né? Vamos fazer, vamos dominar o mundo. E aí no outro dia isso baixa. Então antes da motivação, eu preciso entender quem ele é. Quem ela é. Então o nosso diferencial é conseguir unir a psicologia, princípios eternos e o principal, ter equilíbrio. Que hoje o que eu mais vejo é diretores e empresários a alcançarem aquilo que eles querem. E isso é importante, você que está me ouvindo, que é empresário, que é gestor, se o sucesso pessoal e profissional seu está custando a sua família, não vale a pena. Porque, infelizmente, muitos empresários, diretores estão no quarto, quinto, sexto casamento e, óbvio, cada um faz o que quer da vida. Mas muitos estão nesse cenário porque eles olham para trás e falam assim, Marcelo, se eu tivesse essa maturidade eu seria diferente, porque eu tive que trabalhar muito, eu viajei muito, meu esposo não entendeu. Então o nosso diferencial é princípios eternos, espiritualidade, a sua família e a empresa tem que caminhar juntos. Isso a gente pode falar para um diretor, como eu estava falando agora, ou para um auxiliar de limpeza. Então nós conseguimos trazer isso para o ambiente corporativo. Então não é só a empresa, porque eu sei que quem está na empresa são pessoas que fazem a empresa acontecer, e essas pessoas têm família. Essas pessoas, elas precisam se conectar com Deus. Então, o nosso diferencial é mostrar que eu posso ter equilíbrio em todas as áreas da minha vida, de uma forma simples, clara e objetiva. E eu percebo, baseado no que você comentou agora, né? A câmera, ela parou, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou fazer essa pergunta de novo, a transição. Aqui tá tudo ótimo. Reestruturação cognitiva. Então eu entendo quem eu sou, entendo meus pensamentos, vou nas crenças para entender qual que é a origem disso. Identificamos,
Então agora é funcional ou disfuncional? Então vamos reestruturar esse pensamento. Então novo pensar vai fazer com que eu tenha sentimentos diferentes. Esses sentimentos vão gerar comportamentos e consequentemente resultados. Eu percebo, eu tenho formação da PNL e você começou a falar de crenças, com identidade, comportamento. Falei, vamos aprofundar que vai dar bom. Isso aí, perfeito. Michael, baseado nisso que você falou, crescimento, carreira e dinheiro é o que vai gerando para as pessoas, principalmente na mente. Em algum momento isso acaba deixando de ser saudável, baseado nisso que você falou há pouco? Sim, quando ocorre perda. Então, quando ocorre uma desconexão com Deus, eu, por ser cristão, eu sempre vou puxar isso, né? E mesmo as pessoas que hoje não estão ali no cristianismo, elas creem ali no ser superior, elas têm um tipo de busca, né? Porque se eu me desconecto com o meu propósito de vida, em algum momento eu vou ter, né, um ruído. Se isso faz com que eu fique muito ausente da minha família, e aí tá um ponto-chave, que as pessoas, e quando eu vou fazer mentoria de executivos com empresários, pô, Michael, mas eu preciso trabalhar. Né? Então, como que eu vou conseguir trazer esse sustento? Mas eu preciso performar, eu preciso fazer isso. Falei assim, tá, você precisa fazer, é previsível que você vai estar longe da sua casa, só que a gente não pode mais usar esse argumento, você chegando para a esposa ou para o esposo, falando, não, mas eu tô indo para colocar o pão de cada dia, essa casa que você tá vendo aqui é porque eu estou fora. Ela não é obrigada a aceitar. Entendi. Mas agora, se você se coloca no lugar dela, no processo de empatia, ela não está falando que ela não entende. Ela só está achando, ou ele está achando, que você é indiferente com ele ou com ela. Então, quando você negocia, quando você tem um dia da família, né, quando você traz um ponto diferente, é engraçado que teve um caso, né, fazendo um exemplo, com um diretor, a gente foi conversando, eu falei, pô, mas como que tá a sua família? Pô, correria, tal, não sei o quê. E ele já tinha vindo num processo de divórcio, eu falei assim, tá, você vai passar pelo segundo. Não, mas como assim, filho? Mais cedo ou mais tarde, se continuar nesse ritmo, vai chegar um momento que ela não vai entender, né? E ele ficou olhando para mim naquele momento, né? Era uma empresa que eu tinha um processo de consultoria. Falei assim, acho que ele não entendeu muito bem. E aí no outro dia, a mulher, não sei o que você fez, mas ele chegou em casa e falou, poxa, vamos pro shopping, vamos fazer um passeio. Falou, para mim ele não disse, mas deu resultado. Mas foi plantada a semente ali. Foi plantada a semente e deu resultado. Então, é exatamente isso. Deixa de ser saudável quando eu começo a ter perdas, seja na minha saúde, seja na minha família, seja no meu propósito de vida, seja nos meus princípios e valores, né? Porque eu posso começar a perder os meus princípios em nome de números ou de contratos fechados, ou fazer vista grossa. Ah, mas eu sei, não, mas acho que Deus entende. Não, Deus não entende. É sim, sim, não, não. Sim. Né? O que a história do morno, né? Passar disso, então, até onde eu estou disposto, é uma coisa que Deus pergunta isso para mim direto. Até onde você está disposto para conseguir alcançar o objetivo que você colocou no seu coração? Assim, eu estou disposto a sempre cumprir a tua palavra. Se for para eu me perder, que o Senhor me traga de volta, que o Senhor não me dê esse contrato, que o Senhor não me conecte com essas pessoas. Então, acho que é isso. Então, me corrija se eu estiver errado. Analisando tudo isso que você vem falando, né? A gente percebe que a sua empresa ela é confessional. Se for isso, explica pro nosso público o que vem a ser. Faz sentido? Sim. Ou eu tô viajando? Nós somos uma empresa confessional que tem a Bíblia como regra de fé. E aí tem um ponto que as pessoas confundem, tá? Então você é cristão, então você não vai prestar serviço ou atender, né, empresas ou pessoas ou no processo de psicoterapia que não são cristãos, não. Nós somos uma empresa confessional porque temos a Bíblia como regra de fé e a missão, visão, valores da nossa empresa, ela é um exemplo. Nós tínhamos um projeto, né, que é Salvando Vidas, que a gente, dentro do processo de recrutamento e seleção, a gente ia fazer um processo com 10, 15, 20 pessoas, a gente deixava ali, pessoal, se tem alguém aqui que está passando processo de depressão profunda, ou na sua família com depressão, nos procure depois, que nós vamos fazer o acolhimento de forma gratuita. Então, se Deus está me dando condições de ter acesso a essas pessoas, eu não sei quem está ali.
Eu não sei se é a última oportunidade que ela acha. Então, às vezes a gente está fazendo entrevista, a pessoa não era aprovada, mas eu parava ali no meio do caminho, porque o Senhor colocava o meu coração. Eu falava, posso fazer um parênteses aqui? Ó, Deus está colocando isso no meu coração. Ó, acho que você pode entrar ali no seu LinkedIn, você pode fazer isso. Ó, eu não consigo te contratar para essa vaga, porque o perfil que a vaga está exigindo não é. Então, ser confessional quais são os princípios bíblicos? E óbvio que eu também não vou prestar alguns serviços, né? Então, eu vou fazer contato com qualquer tipo de cliente, mas eu não vou entrar em alguns serviços que fujam ou que contradizem a palavra. Então, isso acaba nichando um pouco. Tem algumas empresas que acabam não nos procurando, mas as que nos procuram, elas vão saber que nós não vamos dar aquele jeitinho brasileiro, que a gente não vai fazer alguma coisa que foge um pouquinho. Já teve empresa, Marcelo, que falou assim, Marco, você não consegue usar a sua técnica para chamar o colaborador e aí dentro da técnica você fazer com que ele peça conta? Não, eu posso chamá-lo dentro do conhecimento que eu tenho de forma justa. Ser transparente. Né? Olhando o lado da empresa, que eu estou prestando serviço, mais justo. Sim. Eu não vou chegar, né, e usar uma técnica, seja ela qual for, para fazer com que, né, vou usar um termo que as pessoas usam. Entre na mente dele, você é psicólogo, entra na mente dele, que aí ele vai ficar ali e fica mais fácil. Não, porque não é o correto. Mas eu consigo ter habilidade para conversar com ele e mostrar que é o correto ele pedir demissão. Mas de forma correta. Então, a partir do momento que a empresa, calma aí, o cara não vai fazer isso. E aí é um posicionamento. Então, já teve empresas que encerrou o contrato conosco e nós nos posicionamos. E tá tudo bem. E a maioria hoje dos pacientes que eu tenho, as empresas que nos buscam são cristãos. Porque falam, me indicaram porque você é cristão, você é pastor, você vai entender os princípios. Quando você for lá, você pode fazer uma oração. Toda empresa que eu vou, né, eu vou fazer uma oração, né? Mas como assim? Então, quando eu chego na empresa, eu falo, pessoal, vamos fazer uma oração de gratidão? Nós estamos aqui, 20, 30 pessoas. Neste momento, tem pessoas que estão orando, pedindo uma porta de emprego. Neste momento, tem pessoas que estão acamadas no hospital. Neste momento, aí eu vou falando que nós temos o privilégio, apesar de um monte de problema que temos, estamos aqui. E aí, óbvio que antes disso o Espírito Santo, o ambiente é teu, faça aquilo que o Senhor quiser. E uma oração simples, se você não crê, respeite, só fechar os seus olhos, agradeça do seu jeito. Senhor, te agradecemos por isso, por isso, por isso. Ponto. Então, é um posicionamento. E aí eu já tenho vivido muitas histórias, né? Por causa desse posicionamento que o Senhor acaba permitindo, não. Então, ser confessional é ter os princípios muito claros, né? Hoje eu tive o privilégio de fazer lá o Fica a Dica na associação comercial. Eu falei de unidade, linguagem e sabedoria. E trouxe um exemplo bíblico. Então, é você não se acovardar o ambiente, mas ter ordem, decência, prudência, respeitar a opinião do outro, não impor, né? Eu sou assim, agora você tem o direito de você crer naquilo que você quer. Se você quiser saber, eu vou estar sempre disposto a te ajudar. Se você não quiser, cada um segue seu caminho e tá tudo certo. Legal. E você falando dessa história de ser transparente, né? Outro dia eu tava conversando com o meu melhor amigo, e ele virou e falou assim, contando causos da vida, ele falou assim, cara, me roubaram 3 vezes o carro. E por coincidência da vida, praticamente foi no mesmo dia. E aí as pessoas começaram a questionar que ele tava meio que dando uma de migué, um golpe, alguma coisa por causa da seguradora. E aí uma pessoa lá direcionou e falou assim, você falar assim, não sei o quê. Ele falou, não, eu vou falar a verdade. Eu não tenho por que eu ficar inventando história. Aconteceu. Se quiser, você pega e levanta os dados e vê o que acontece. Então, às vezes, você falou do jeitinho brasileiro, as pessoas às vezes querem facilitar algo e deixar de lado a verdade absoluta, né? Exatamente. Isso é a grande diferença que tem que ter dentro das empresas. Exato. E isso vem dos dois lados, né? O lado do colaborador. E aí a gente vai ver colaborador que vai no médico pegar atestado sem estar doente, mata a tia umas 5 vezes, né? A mesma tia que aí esquece. Ou 3 vós, né? Então, nossa, não, mas é verdade. Aí você lembra, mas ele falou que a tia já morreu, a avó morreu.
E aí a mentira você esquece, né? A pessoa tá tão habituada ali na mentira, e aí a empresa também, né? Às vezes tem o diretor que tem práticas ali ilícitas, que não tem ali uma boa conduta, que não tem um processo de transparência, o colaborador fica sabendo, já fala, putz, às vezes ele não fez por mal, mas eu falo que a transparência, por mais que doa, é você ser, ó, essa é a condição que eu tenho, seja o colaborador, seja, né, o gestor, e é o que falta hoje, né? De cima para baixo, de baixo para cima, a gente fala da política, mas as pessoas roubam um espaço ali, você tá no ônibus e no trem, o idoso entra, você finge que tá dormindo, né? Quantas pegadinhas que a pessoa não coloca o dinheiro no chão, a pessoa ali, ao invés de chamar caiu aqui, você já pega e coloca, ou o celular. O melhor celular é do choque, que a pessoa tá murchando. Tá enraizado isso na cultura brasileira. Verdade. Toda regra, a sua exceção. Mas a gente já, infelizmente, acho que a grande massa já cresce com essa questão. Não, o individualismo, o egoísmo, pensar em si, isso tem que ser desconstruído, né? E isso vai refletir no ambiente corporativo, né? E como pastor, a pergunta é, como identificar que nós estamos vivendo o propósito? Porque todo mundo fala propósito. O que é o propósito e como identificar isso? Eu falo que sim, eu aprendi ao longo do tempo que o propósito ele traz paz. Tem pessoas que hoje são bilionárias e não têm paz. Tem pessoas que têm uma carreira bem sucedida e faz porque o dinheiro traz isso. Então vou falar por mim. Né? A gente vai ver diversas pessoas. Eu desde pequeno ouvi as pessoas falando assim, você é baixo, né? Você tem, 9 anos, você parece que tem 7, mas tem uma mentalidade de 12. Então minhas tias vinham se aconselhar comigo. Eu tava na balada, né? Que infelizmente eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Tava na balada, daqui a pouco, amigos, todo mundo vinha se aconselhar. Então eu sempre fui um bom ouvinte. E aí eu comecei a ver... Era para ter sido jogador de futebol, né? Jogava, enfim, não tive muito juízo, acabou não fluindo. Isso aí é um papo para um outro momento, né? Mas eu falei, eu sou um bom ouvinte, né? Acho que eu vou fazer psicologia. Então, acho que... e aí, eu comecei a entender que eu tinha um chamado para ouvir, para aconselhar, e aí a psicologia, né, veio, a conversão veio, e aí o pastorado acabou corroborando para isso, e eu comecei a entender, falei assim, então o meu propósito é ouvir, aconselhar, mas será que é só isso? Então se Deus me libertou do álcool, das drogas, né, tive um processo de transformação, então tenho autoridade nisso, então também consigo, e aí você vai acompanhando as pessoas próximas, né, a minha esposa ela tem o dom do ensino. Então, qual que é o propósito de vida dela? É ensinar. E aí, na época da faculdade, ela estava ajudando as pessoas da aula. Então, aonde ela vai, ela se vê orientando, ajudando, direcionando. E aí, quando você não está cumprindo o seu propósito, por mais que a sua vida flua, você tem um vazio. Então eu associo esses dois pontos. Ter um propósito é você ter paz naquilo que você faz, ter aquela clareza que hoje eu tenho. Então o ambiente da empresa, o ambiente da igreja, eu sempre estou ajudando e transformando vidas, seja pela psicologia ou seja pela palavra. Isso me dá paz. Então alcançar o seu propósito é você estar em paz com aquilo que você está fazendo. E se você não estiver fazendo, você sente um vazio, mesmo que você tenha tudo. Fez sentido? Não, fez sentido, perfeito. E você falando há pouco sobre a importância do ouvir, né? O dom de ouvir. A gente sabe que um líder, um gestor, ele precisa ter essa característica. Qual que seria a maior qualidade de um líder, de um gestor nos dias de hoje? Primeiro, se conhecer, porque esse é quando a gente fala da qualidade, a gente vai pro oposto, que é o defeito, que a maioria dos líderes, eles não se conhecem. Então, primeiro, se conhecer, saber ouvir, e o principal é você conhecer de pessoas. E aí, quando eu falo conhecer pessoas, é entender perfil comportamental, porque a maioria dos líderes, eles querem falar. Então, eu tenho 3 liderados e eu vou falar de uma forma só com os 3. Então, cada um são pessoas diferentes, cada um tem uma história de vida diferente, cada um está num momento diferente. Então, se eu for no automático, eu vou chegar em você, o Marcelo, é o script, né? Agora quem que é o Marcelo? O Marcelo é estável, analítico, dominante, influente. Mas como que tá o emocional do Marcelo?
Aí entra um outro erro que as empresas não sabem como que está o emocional. Elas só vão perceber no processo assistencialista, que é depois que aconteceu. Putz, meu colaborador teve uma crise, aconteceu, eu preciso de um psicólogo, eu preciso direcionar ele. Mas se eu tivesse feito o processo preventivo, eu tenho a avaliação, teste, né? Eu tenho um plano de desenvolvimento do meu colaborador, eu como gestor em mãos. Então eu já sei que se ele está com um problema em casa, eu não vou chegar nele desta forma, porque ele não vai conseguir me entregar aquilo que eu quero. E aí eu falo que um problema chama outro, né? A empresa fala assim, pô, Marco, mas se o cara tá com problema em casa, é problema dele. Eu vou ter que me envolver? Porque ele não pode misturar as coisas. Teoricamente, se ele tem um problema, a história da mochila, eu venho com a mochila, coloco ali, visto a mochila do trabalho, entro. Mas e a prática? Filho tá internado. Descobriu que a mulher tá traindo, o marido tá traindo. Ah, tá com problema com a agiota. Vamos falar de um público mais simples. A conta não tá fechando. O cara tá trabalhando. Como que a mente do cara vai estar, o dela, sim, intacta? Não vai. E aí, dependendo como você chega, ele vai espanar. É obrigação da empresa? Teoricamente, não. Mas na prática, eu tenho minha empresa, o colaborador tá trabalhando. Quem faz acontecer na minha empresa é ele. Então, por inteligência, eu como gestor ou diretor, eu vou cuidar dele. Então, vou dar ferramentas para ele, para que ele consiga executar o trabalho dele. E essas ferramentas é trazer previsibilidade. E uma das coisas que eu sempre utilizo hoje é a educação financeira. Entendi. Né? Hoje, se você não tem um fluxo, um processo de treinamento de educação financeira, as pessoas, elas estão... qualidade de um gestor. Eu me conheço. E eu sei quem são os meus colaboradores, isso em todos os âmbitos da vida dele. Né? A gente teve casos de colaborador que, né, dando treinamento, dois dados quando eu lembro, o cara comia buchada de bode, comia as coisas no final de semana e na segunda-feira ele dava novidade. Né? Por quê? Porque ele vinha comendo o regrado certinho durante a semana. Aí chegava no domingo, exagerava e não ia trabalhar direito na segunda. Então, pô, é obrigação do cara fazer isso, mas se orientou, o óbvio precisa ser dito. Também, boa. Né? E isso as pessoas não pegam. Então, o que é o óbvio que precisa ser dito? Fala assim, Marco, você tá com o estômago, né, regrado para esse tipo de comida. Quando você quebra isso na segunda-feira, vai ter um impacto. Então, assim, já que é para fazer, faz na sexta. Que aí você fica passando mal sábado, domingo, segunda-feira você já tá trabalha, boa. Então, assim, são caminhos. Se ele vai fazer ou não, é outra história. Só que o erro dele é esperar que o colaborador faça ou tenha esses insights por si, isso não vai acontecer. Entendi. E hoje em dia, tem muito... Eu vou usar esse termo, tá? Tá na moda muito coaching, mentoria, consultoria, uma série de coisas. E fala-se muito de inteligência emocional. Só que essa palavra, ela acaba se tornando muito supérflua num bate-papo. Ela é importante... O que é e como aplicar dentro de uma empresa? Então, eu tenho algumas formações, sou psicólogo, master trainer, enfim, né? E quando a gente vê as pessoas que hoje estão dando mentoria, atuando como coach, você falando, muitas delas vão em um extremo, só fazendo a pessoa, como você alcança o objetivo. Entendi. Como que você vai chegar nele, tá? Só que se der errado. Então, hoje a gente vive vários papéis, seja homem ou mulher. Marido, mulher... Quem tem filhos é pai. Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Hoje eu não tenho meus pais, mas sou casado. Então, eu sou homem, tenho que cuidar do meu físico. Então, marido, pai e irmão. Então, 4 papéis e empresário, 5. E é a mesma pessoa? A mesma pessoa. E os 5, eu tenho que exercer 100%. Não tem como eu ser 100% pai e ser 50% esposo, porque vai dar ruim no meu casamento. Entendi. Ou ser 100%. Então eu tenho que ter inteligência emocional, eu tenho que ter equilíbrio em tudo. E aí o que as pessoas confundem? Tem pessoas que são muito passivas e elas acham que tem inteligência. Não, mas eu tenho inteligência emocional. Só que elas são confrontadas e elas não estão em paz. Elas não externam, mas dentro delas, elas estão somatizando e uma hora vai vir para fora. Então, inteligência emocional é você fazer o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito e da melhor forma que precisa ser feito. Porque eu não preciso ser excessivo com você para falar que eu não gostei. Entendi. Mas eu preciso transmitir essa mensagem. Só que se eu sei que aquilo que eu vou falar, você não vai conseguir receber naquele momento... Por que eu vou falar? Naquele momento. Não vai fluir.
Então eu respiro fundo, o famoso contar até 10, né? Inspiração, respirar. E aí no outro momento eu já chego. Marcelo, ontem eu não falei nada porque eu vi que você estava mais alterado. Mas aquela questão que você falou comigo, mas eu posso também chegar e falar assim, mas não vou falar com o Marcelo porque ele vai ficar meio chateado. Isso a gente vê muito em casais, né? Vai guardando. Então eu defino inteligência emocional você fazer o que precisa ser feito, da forma que precisa ser feito. E aí não é sentir, né? Não é uma emoção. É assim como o amor, né? As pessoas acham que não, eu escolho, eu vou fazer. Então eu tenho que me preparar, só que vai ter momentos que eu não vou ter tempo de me preparar. E aí eu vou fazer o meu melhor. Só que talvez o meu melhor não vai ser suficiente para o Marcelo, e tá tudo bem, porque eu não espero que se o Marcelo entenda ou não. Então ser... É o seu próprio eu ali, né? É o meu próprio eu. E aí vem de encontro o quê? A conexão com o Criador. Eu não consigo tirar isso, dissociar isso. Perfeito. Quando eu estou arraigado em Cristo, quando eu sei quem eu sou, sei o meu propósito de vida, eu sei a missão da minha empresa. Então assim, nem sempre teve lá que nós somos confessionais. No primeiro momento eu segui o fluxo, até Deus falou assim, mas cadê lá você mostrando para as pessoas? Eu falei, mas, nossa, verdade, é uma coisa simples. Mas eu, por si só, no automático, não tinha tido esse insight. Deus veio e falou. Então, eu tô na correria, às vezes fazendo entrevista ou um processo de mentoria, né? E aí, às vezes, naquele momento, Deus queria me usar para aquela pessoa. E aí, se eu não tiver conectado com ele, eu vou perder o meu propósito. Às vezes, eu sou confrontado por algum cliente. Mas aí eu sei que não se trata de mim, se trata dele. Então, nunca é sobre nós, é sobre o outro. Sim. Então, o outro tá me ofendendo? Tá. Posso fazer algo por ele? Não vai adiantar nada. Então, ok. Então é ele. E até porque é aquela história, né? Somos imagem e semelhança do Criador. Né? E Deus pede para nós, pegando esse gancho, para nós sermos perfeitos. E ser perfeito não quer dizer que você não vai cometer erro. E esse é um ponto. Acho que é Mateus 5,48. Fala, seja perfeitos como vosso Pai está no céu né? Se fala que aquele que está nele tem que andar como ele andou, né? Então, se eu digo que eu estou em Cristo, que eu creio nele, que eu sirvo ele, eu tenho que andar como ele andou. E aí vai um ponto. Jesus, quando ele estava no Getsemane, né, para ser ali perto, né, de ser crucificado, ele falou para os discípulos, fiquem aqui que eu vou ali orar. Mas fiquem acordados. Eles dormiram, né? E aí ele, Pai, começa a orar e diz, se possível, afaste de mim esse cálice. Isso é tão extraordinário quando eu lembro, né? Porque as pessoas têm Jesus, é óbvio que ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Então ele veio cumprir essa missão. Então ele pede ao Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas aí tem uma vírgula, mas que seja feita a tua vontade. Então ele suou sangue, que é uma questão fisiológica. Um nível de estresse gigante, mas ele não desistiu do propósito. E aí tem um texto que fala que não vem tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que vai nos dar o escape. E aí Jesus passa pelo processo lá, quando está carregando a cruz, ele não aguenta, não suporta. Tem um romano que fala para Simão Sirineu, carrega a cruz. Então Jesus não precisou pedir. Então de alguma forma veio ajuda para que ele carregasse o fardo que ele precisaria carregar para nos salvar. Quando eu trago essa passagem, esse olhar para o ambiente aqui do dia a dia, eu vou me estressar, eu vou querer fazer algo. E eu lembro de um exemplo que a gente tinha dado no treinamento por uma empresa, de um vigilante, num condomínio de alto padrão aqui na cidade de Jundiaí, e é um processo armado. E aí, troca de empresa, a empresa tinha entrado, a gente tinha dado um treinamento antes da implantação, e aí o morador foi entrando e aí o pessoal foi fazer o processo ali de cadastro, né? Ele falou, mas a outra empresa não fazia. Falou, eu entendo, senhor, mas nós estamos aqui entrando. Ele falou, só podia ser essa raça mesmo. E ele era negro. Ele olhou, o que o senhor falou? E aí ficou aquela questão, tal. Ele teve inteligência emocional. Por quê? Porque quando eu trabalho com público e eu sou negro, pode ser que alguém cometa racismo comigo. Porque é previsível. Então, se é previsível, eu vou torcer para que eu não passe por isso, porque eu não quero passar por isso. Mas e se acontecer? E aí o pessoal, mas o que você teve vontade? Falou, eu tive vontade de dar coronhada, tive vontade de dar um tiro, mas eu sei que se eu fizer isso, de certo eu passo por errado. E já era previsível, porque nós somos treinados para isso. A gente só não sabe o dia
nem a hora que isso vai acontecer. Perfeito. Mas eu sei que eu vou ter um acidente, que meu filho pode ficar doente, o cliente talvez não vá pagar, então eu sei tudo que pode acontecer na minha vida. Eu tenho que ter resposta para tudo. E esse é um erro que às vezes a gente comete, que nós não nos prevenimos, não no processo de viver, pensando, né, sendo negativo, né, viver com ansiedade, não. Mas é ter clareza que nós estamos no mundo, o mundo caído, as pessoas são más, nós somos maus, nós temos pensamentos, vontades e desejos ruins, e em algum momento isso vai acontecer comigo. Tem um texto que fala que o sol nasce para os justos e injustos, né? A gente acha que, não, eu sou cristão e não vai acontecer. O problema vai bater na porta. Agora, não é o que acontece, que esse é um outro ponto que nós nos... É como você reage, né? É como eu vou reagir. O problema não é o que acontece comigo, é o que eu faço com que me acontece, é como eu interpreto isso. Agora, você concorda? Se eu já tenho a clareza das respostas que eu vou ter, eu não vou me abalar. Eu não vou passar 3 dias depressivo. Não, eu já sei. Eu já sei o que vai acontecer. Pô, se eu tomar uma fechada agora, a minha vontade é ir atrás do motoqueiro. Mas é correto isso? Não. Então já vou me preparar. Vai vir na minha mente, não vou fazer isso. Porque isso pode gerar uma consequência que eu não quero. Ainda mais nos dias de hoje, né? Com certeza. Perfeito. Mestre, a gente está praticamente chegando ao final do programa, mas eu queria saber uma pergunta pela tua experiência. Qual o maior erro que o empresário comete atualmente? Eu poderia, assim, listar alguns, mas eu vou falar, eu acho que o que eu vejo como mais prioridade, que é, primeiro, ele não ter equilíbrio em todas as áreas da vida dele. Esse é o ponto que eu vejo, que eu tenho visto com mais normalidade para eles. Eles não enxergam que existem vários papéis a serem executados. É importante fazer a empresa alavancar, só que eles precisam ter equilíbrio. Isso é um ponto. O segundo ponto é, quem está abaixo dele, seja líder, coordenador, não é ele. Não tem a maturidade que ele tem, não tem o entendimento que ele tem, não tem a expertise que ele tem, e o óbvio precisa ser dito. E às vezes o empresário, ele acha que a pessoa tem a mesma expertise, o mesmo conhecimento, ele fala de uma forma rápida, simples, porque às vezes não tem processo, a pessoa não executa, ele se frustra e quer mandar a pessoa embora. Então não ter equilíbrio, e aí o não ter equilíbrio vai fazer eu perder a minha família, e perder minha família pode ser que custe a minha empresa, e aí é um exercício que eu faço com empresários. Então, se você é empresário, eu faço uma pergunta para você: quanto que é o valuation da sua empresa? Quanto que a sua empresa vale? Você que é casado, vale 5 milhões? 2,5 da sua esposa, ou 2,5 do seu esposo. Então você tem 2 formas de valorizar a sua família. Primeiro, porque é o correto, porque você o ama, ou segundo, porque você tem amor ao dinheiro. Porque você luta tanto pela sua empresa, se você perder, no outro dia metade é dele ou dela. Então ou você faz porque é o correto a ser feito, ou você faz porque tem que ser feito, porque senão tudo que você está conquistando vai para o outro. Então valorize a sua casa e a sua família, ou porque é correto, ou por amor ao dinheiro. Mas observe que não tem para onde correr, tem que valorizar. Perfeito, perfeito. Mestre, a gente chegou ao final do programa, eu queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse seus contatos, redes sociais, se tem algum treinamento pela frente. O espaço é seu, meu amigo. Queria agradecer, foi um momento bem agradável estarmos aqui. Eu queria deixar um recado para você que é casado, casada, né, você que tem família, né, que você não desista da sua família. É possível sim, como nós começamos no início do programa falando que é possível ser inabalável, mas para que você consiga alcançar esse estágio, primeiro, você tem que entender o porquê que você está nessa terra, qual que é o teu propósito de vida, o porquê que você faz o que faz, qual é o teu porquê, por que você acorda todos os dias, por que você luta, por que você engole sapo, por que você tem que respirar fundo. Então, se você tiver clareza no seu porquê, você vai ser uma pessoa invencível. Isso não quer dizer que você não vai chorar, isso não quer dizer que você não vai ter perdas. E aí você que é empresário, é possível sim, nos dias atuais, né, com toda a complexidade, as questões tributárias que nós estamos vivendo, essa geração que é complexa, é possível sim ter uma empresa estruturada. Primeiro, tendo uma missão clara com aquilo que você quer. Segundo, colocando processos claros e definidos. Terceiro, desenvolvendo a sua equipe, colocando planos de carreira, desenvolvimento de forma clara, definida. Se você fizer isso, você vai conseguir ter um pontapé inicial de ter uma empresa de
alta performance, porque alta performance não é alcançar o resultado, é alcançar o resultado sem ter perdas, que isso é um grande erro que nós cometemos. Eu quero alcançar alta performance, né? E aí eu gostaria de finalizar, né, falando isso. Alta performance é eu alcançar o meu resultado sem ter perda. E se a gente olhar os grandes players do mercado, as pessoas que estão, se a gente começar a funilar sobre a vida deles, quais não tiveram perda? Verdade. Quais não se perderam no meio do caminho? Mas as pessoas têm dificuldade de externar. Então, é possível sim eu alcançar o meu objetivo sem ter perda. Seja na minha empresa, seja no relacionamento com meu filho, com a minha esposa, com o meu pai. Em todos os âmbitos da nossa vida é possível nós alcançarmos o nosso objetivo sem termos perdas. Ou termos mínimo de perdas possível. Deixar o nosso site aqui, www.desenvolvamais.com, Instagram, psicólogo Maico Oliveira. Nós vamos ter, né, um processo de mentoria de liderança. Então você quer se desenvolver, você quer desenvolver a sua equipe, tenho certeza que nós temos serviços que vão poder te ajudar. Perfeito. Meu amigo, gratidão. Foi uma honra ter você aqui e a gente quer trazer mais vezes para falar mais sobre empresas, sobre psicologia, sobre o reino. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, meu querido. Muito obrigado. A gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São pessoas como vocês que apoiam o nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais de excelência, assim como o Maico. E a gente vai encerrando o nosso programa com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.